A queda de Constantinopla, 1453. O fim de um império e o início de uma nova era, a Cidade Eterna do Oriente. No século XV, Constantinopla ainda se erguia como a rainha das cidades. Fundada por Constantino em 330, a capital bizantina fora concebida como a Nova Roma. Muralhas inexpugnáveis, cúpulas douradas e igrejas monumentais, como a grandiosa Hagia Sophia, refletiam a glória de um império milenar. No entanto, a cidade, que já dominara o comércio entre Oriente e Ocidente, encontrava-se enfraquecida. O Império Bizantino, outrora vasto, estava reduzido a fragmentos. A expansão otomana havia engolido quase todos os territórios, a Ásia Menor, os Balcãs e até as ilhas vizinhas. Restava a Constantinopla apenas sua aura sagrada e suas muralhas lendárias. O imperador Constantino XI, último soberano bizantino, governava com dignidade, mas dispunha de poucos recursos. Com uma população reduzida e sem exércitos próprios expressivos, dependia de mercenários genoveses e venezianos. Ainda assim, acreditava que a cidade deveria resistir até o último homem, pois Constantinopla não era apenas pedra e cal, mas um símbolo do cristianismo e da herança romana. Maomé II, o Conquistador. Do outro lado estava Maomé II, jovem sultão otomano de apenas 21 anos. Ambicioso e estrategista, herdara um império em plena expansão e sonhava em conquistar a cidade que seus antecessores tantas vezes tentaram, mas nunca conseguiram tomar. Para os otomanos, Constantinopla era mais do que um objetivo militar. Era um destino religioso e político. O profeta Maomé, segundo tradições islâmicas, teria profetizado que um grande líder conquistaria a cidade. Maomé II queria ser esse líder. Preparou-se com paciência e inteligência. Mandou construir a imensa fortaleza de Rumeli Hizaru às margens do Bósforo, controlando a entrada do Mar Negro. Reuniu um exército de cerca de 80 a 100 mil homens, entre infantaria, janízaros disciplinados, cavaleiros e artilheiros. Mas sua maior arma seria uma novidade tecnológica. Enormes canhões de bronze, fundidos por um engenheiro húngaro chamado Urbano. Um deles, com mais de 8 metros de comprimento, era capaz de lançar projéteis de pedra que pesavam centenas de quilos contra as muralhas de Teodósio. O cerco começa. Em abril de 1453, as tropas otomanas cercaram Constantinopla por terra e mar. O Bósforo e o Corno de Ouro foram bloqueados por uma poderosa frota. Contudo, os bizantinos haviam erguido uma corrente de ferro colossal, atravessando a entrada do porto, impedindo que os navios inimigos entrassem diretamente. Do alto das muralhas, os defensores observavam a massa inimiga que se acumulava. Constantino XI contava com cerca de 7.000 soldados, incluindo 2.000 mercenários ocidentais. Entre eles, destacava-se o genovês Giovanni Giustiniani Longo, especialista em fortificações, que assumiu o comando da defesa das muralhas terrestres. As primeiras semanas foram de bombardeio incessante. O estrondo dos canhões fazia tremer as casas e a fé dos habitantes. Cada impacto abria rachaduras nas muralhas seculares. Os defensores incansáveis reparavam os danos durante a noite, reforçando com pedras e sacos de terra. A manobra do Corno de Ouro. Apesar da corrente que protegia o porto, Maomé II realizou uma manobra ousada. Mandou arrastar dezenas de navios por terra sobre rolos de madeira engraxados, contornando o bloqueio. De repente, uma frota otomana surgiu dentro do Corno de Ouro, ameaçando a cidade por um flanco que os bizantinos julgavam seguro. O choque foi devastador. Os cidadãos, já exaustos pelo cerco, perceberam que a cidade estava cercada de todos os lados. A cada dia, os suprimentos rareavam, a fome crescia e a esperança diminuía. Ainda assim, o imperador mantinha a fé de que reforços viriam do Ocidente. A solidão do império.
Constantino XI havia apelado para o Papa, para Veneza, para Gênova, para os reis da cristandade. Mas o Ocidente estava dividido. A Europa se ocupava com suas próprias guerras e hesitava em socorrer Bizâncio, que por séculos fora rival religioso e político. Alguns poucos navios venezianos e genoveses chegaram trazendo suprimentos e voluntários, mas eram insuficientes diante da magnitude otomana. A cidade estava só. Dentro dos muros, o povo rezava em procissões, levando ícones sagrados pelas ruas, pedindo um milagre. Muitos acreditavam que a Virgem Maria protegeria Constantinopla como fizera em séculos passados. O ataque final. Após semanas de bombardeio, as muralhas apresentavam grandes brechas. Maomé II decidiu lançar o assalto final na madrugada de 29 de maio de 1453. O ataque começou ainda no escuro. Primeiro vieram as tropas irregulares, destinadas a cansar os defensores. Depois, uma segunda onda de soldados mais disciplinados que pressionaram as muralhas danificadas. Por fim, os janízaros, elite otomana, avançaram com disciplina implacável. Giustiniani, ferido por um disparo, foi retirado do campo de batalha. Sua retirada desmoralizou os defensores. O imperador Constantino XI, ciente do destino inevitável, teria descartado suas insígnias imperiais e lutado como um simples soldado, desaparecendo na confusão. Sua morte marcou simbolicamente o fim do Império Bizantino, o saque e a transformação. Uma vez dentro da cidade, os otomanos desencadearam o saque tradicional de guerra. Igrejas foram invadidas, casas pilhadas e muitos habitantes massacrados ou escravizados. A majestosa Hagia Sofia foi transformada em mesquita, selando a vitória islâmica. Maomé II entrou triunfante na cidade e, segundo relatos, admirou sua grandeza. Decidiu preservá-la como capital de seu império, renomeando-a Istambul. Constantinopla, a Eterna, tornava-se centro do poder otomano por séculos. As consequências globais. A queda de Constantinopla teve repercussões imensas. Para a cristandade foi um trauma. A última herdeira de Roma desaparecia diante dos olhos indiferentes da Europa Ocidental. No entanto, esse acontecimento impulsionou transformações. O bloqueio das rotas terrestres para o Oriente forçou os reinos europeus a buscarem novos caminhos marítimos, o que daria início às grandes navegações e à expansão ultramarina de Portugal e Espanha. Além disso, muitos sábios bizantinos fugiram para a Itália, levando manuscritos clássicos e conhecimentos que alimentaram o Renascimento. A cultura greco-romana, preservada por Bizâncio durante séculos, floresceu novamente no Ocidente. O fim e o recomeço. A queda de Constantinopla não foi apenas o fim de uma cidade, mas o término de uma era. Encerrava-se a Idade Média e abria-se um mundo novo, em que armas de fogo, estados centralizados e navegações oceânicas transformariam o mapa político e cultural do planeta. Para os otomanos, a conquista confirmou sua posição como potência mundial. Para a Europa, foi o início de uma corrida por mares desconhecidos. Para a humanidade, um lembrete de que até os impérios mais grandiosos podem ruir. A queda de Constantinopla, em 1453, foi mais do que um evento militar. Foi uma virada de página da história mundial. O heroísmo do imperador Constantino XI e de seus defensores ecoou como o último canto do Império Romano do Oriente. Do outro lado, Maomé II consolidou-se como o conquistador, fundador de uma nova era imperial. O choque de culturas, o colapso de uma civilização e a ascensão de outra moldaram não apenas o destino do Mediterrâneo, mas abriram caminhos para o mundo moderno. Constantinopla, mesmo caída, permaneceu eterna, símbolo do fim de um tempo e da aurora de outro. Se gostou, compartilhe, curta e se inscreva no canal.